uma produção do Cabeça Lab com a realização do PROAC Lab, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Cultural do Ministério do Turismo do Governo Federal. Cinema Cabeça Podcast. Joaquim Castro é diretor e montador de cinema, muito conhecido pelos documentários musicais, onde ele trabalha a memória e o arquivo de maneira musicada. É um montador do filme Olho Nu, Jades e Democracia em Vertigem, e em sua autoria assina o filme Dominguinhos e Máquina do Desejo, junto ao ator e cineasta Lucas Welinski. Joaquim, muito obrigado pela sua presença. Bom, Yudi, prazer estar falando com você. Gosto muito de você, admiro o seu trabalho e obrigado pelo convite. É difícil. Bom, essas memórias da faculdade foi muito interessante, porque eu fiz um curso de rádio e televisão, né? Então eu sempre gostei muito da parte sonora, do rádio em si. E na época a USP era muito concorrida de cinema também, e haviam dois cursos, o de rádio e TV, que aí tinha o Arlindo Machado, que eu já tinha visto algumas coisas na escola. Aí na minha escola particular, que, enfim, era uma escola interessante, construtivista, tinha esses cursos, né, classe média e tal, tinha esses cursos extracurriculares com o pessoal do vídeo, e ali foi meu primeiro contato, assim. Então a importância, né, da gente chegar nas escolas e conseguir transmitir para as crianças, né, a importância do audiovisual, a delícia que é, né? Inclusive muitas aulas de história eram ilustradas com filme, isso lá na minha escola, né? Uma escola que eu estudei a vida toda, e foi maravilhoso esse processo lá. O meu pai era uma das famílias mais simples, né? E os pais das outras pessoas eram todos arquitetos, professores. Aí conforme eu fui ficando velho na escola, eu fui sacando, eu falei, pô, meu pai é serralheiro, minha mãe não sei o quê, a galera é toda mais intelectual, meu pai era mais de direita, a galera toda mais de esquerda, né? Aí comecei a entrar em conflito, assim, político. Então, comecei a estudar, né? Mas a coisa do som da faculdade. Na faculdade de rádio e TV foi incrível, porque tiveram vários professores fodas, aquela coisa, né? Uma faculdade ruim, não ruim, mas teoricamente era um curso ruim, que era da Embi Morumbi. Meus amigos todos fizeram USP e tudo, né? E eu, né, fiz a Embi Morumbi. E foi maravilhoso o curso, porque tive professores incríveis, era muito focado em cinema. E antes de ir para a faculdade já estava, né, pulsando vídeo. Lá nos anos 2000, quando eu tinha 18, 19, 20 anos, né? O audiovisual começou a se democratizar de uma forma incrível, né? Pintaram as mini DVs, e eu tinha um amigo que estudava geografia na USP, eu estava fazendo rádio e TV, que era um curso que eu gostava muito, e ele fez uma tese, e essa tese dele, o TCC, era um longa-metragem, e a gente era amigo desde a escola, e a gente se uniu para fazer esse longa-metragem, que chama Estrada das Vidas. E ele fazia um paralelo do tempo do sertanejo e do tempo da cidade, né? Dessa esquizofrenia dos tempos. E a estrada como fio condução, fio, né, espinha dorsal dessa história. E todas essas belezas poéticas dessas curvas, né, dos tempos. E a chegada da estrada como o desenvolvimento, né? O que mudou quando a estrada chegou ali naquele remoto sertão, né? Começa a mudar tudo. E aí esse longa gerou uma produtora, que foi esse encontro de amigos, e a gente dividiu todo mundo, uma grana, compramos uma Panasonic, uma AGDX100 24p. E aí a gente filmou tudo a 24 quadros, e a nossa produtora foi uma das primeiras a fazer a transferência do digital para a película. A gente, correria ali de vamos tentar Petrobras. Aí no último dia de inscrição, eu era o único que estava falando, isso não vai dar certo, olha a gente fazendo tudo corrido, não sei o quê. E aí a gente mandou e acabamos ganhando um edital de finalização, e esse filme foi transposto para película, né? E foi um aprendizado enorme de todo o processo cinematográfico, isso muito jovem, né? Antes desse filme a gente tinha ido filmar a posse do Lula em 2003, já querendo documentar e registrar
esse momento único, né, que a gente ali nos anos 90 vivendo a coisa do Collor, né, aquela dureza, sei lá, minha família quebrou inteira, meu pai, nossa, minha vida teve uma mudança assim radical, né, e acho que de muita gente, e o que gerou muito aprendizado, né, mas foi duro. E aí depois essa esperança, né, dos anos 2000, que o Lula ganha, então a gente foi todo mundo para Brasília já numa utopia de fazer uma cooperativa onde todos eram sócios, né, tentando formas assim. Aí depois virou CIP, sei lá, chamava Tereré Filmes, a nossa produtora, a gente tomava muito. E aí virou a produtora. Aí eu trabalhei também na TV Cultura enquanto eu fazia estágio. E aí lá, puta, maravilhoso, assim, um aprendizado incrível, né? Porque dentro eu sentia assim que o estagiário tomava posições lá na Cultura de fazer câmera, fazer entrevistas, sabe? Produzir, assistente de produção. Então eu peguei uma época ali que a gente, por ser uma mão de obra barata, eu acho, também, né, que é uma grande questão, tô dando risada, mas tudo isso é uma grande questão, colocavam a gente e eu trabalhei num programa chamado Zoom, sobre curtas-metragens, e viajei o Brasil como estagiário, cobrindo esse programa. E aí encontrei Mário Carneiro, Hermano Pena, Cláudio Assis, pude, né, ter alguns bons encontros com cineastas já bem experientes, né, que sempre era um grande aprendizado, assim. E nessa produtora que a gente teve, ela era no quintal da casa de um amigo, a mãe dele bióloga e o pai dele artista plástico, então a gente tinha muita liberdade ali, virou um núcleo de criação, né? E desde o meu tempo de escola eu sempre fui muito conectado com o trabalho em coletivo, assim, por mais que eu seja montador também, né? E trabalhe bastante sozinho, ele está conectado com uma rede, né? E lá naquela juventude, né, foi fundamental assim me unir com amigos e ter essa energia e essa pulsão criadora. E o cinema, e descobrir o cinema como ofício, né? Falar, pô, eu nunca imaginei que eu poderia fazer cinema, olha que coisa maravilhosa, né? E aí você começa a emergir, estudar, né? Aí da TV Cultura, enfim, me formei, aí durante o programa Zoom eu conheci o Sérgio Bernardes Filho, que é um cineasta super desconhecido, e ele fez um filme épico sobre o Brasil, que ainda não foi lançado, que eu tive o privilégio de montar, chamado Tamboro, para todos, sem exceção. E ali foi a minha grande faculdade mesmo, assim. Ali eu saí do convencional e fui ter uma aula de poesia no cotidiano, né? Então, como olhar cada coisa com a potência possível, né? Mais do que possível. Então, assim, ele me dava um exemplo lindo, que ele fala assim, cara, a gente tem um copo de leite aqui na nossa frente. Bora ver quem filma melhor esse copo de leite. É um copo de, né? Então, assim, né? E outras coisas mais poéticas, né? Isso foi um exemplo que eu digo assim de como você pode aplicar um olhar potente sobre qualquer coisa, né? Entender a poesia, né, do estar vivo quase, né? Nas experiências anteriores, você tinha também trabalhado com a edição do trabalho ou essa foi a primeira vez que você se aproximou com a edição? Eu sempre trabalhei na edição, então esse filme da posse do Lula, que chama Povo da Posse, Posse do Povo, ele passou na Mostra do Filme Livre, foi muito legal, a gente conseguiu essa janela, foi maravilhoso, assim, a gente foi pro CCBB no Rio. Aí eu fui o montador, tava todo mundo viajando, fazendo a filmagem do Estrada das Vidas, lá no Tocantins, desse longa, e eu fiquei em São Paulo, porque eu trabalhava e tinha menos também condições de fazer viagem e tal. E aí acabou que se estabeleceu isso, de eu ficar mais na base, na montagem, e o pessoal na fotografia, na direção, né? Os outros amigos, artistas, companheiros. Então sempre comecei no Final Cut 7 ali, num Apple bem estilizado, assim, era um Apple incrível, pequenininho, assim, no Final 7. Antes eu tinha aprendido a mexer
com um videoclipe de uma amiga, e antes ainda, minha primeira aula de Final Cut 7 foi, tipo, editando uns desfiles de moda, assim. Um negócio nada a ver, sabe? Mas pelo menos para entrar, né, e aprender a operar, que isso é uma grande liberdade. Depois você aprende, você fala, puta, isso é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo tem que aprender isso, é tipo escrever, né? E é muito importante. Então sempre nessa coisa da montagem, né? Só que aí quando eu chego para aprender com o Sérgio e ajudá-lo a finalizar o Tamboro, aí é uma abertura de dimensão outra, porque ele é um artista que realmente está muito além do tempo dele, e ele trabalhava com o Guilherme Vaz, que é um maestro absurdo, compositor e de música concreta, trabalhou muito com o Júlio Bressani, Nelson Pereira dos Santos. Então eu caí ali com dois caras que a gente estava numa roda, o Guilherme Vaz falando sobre Gengis Khan, eu queria falar, e era um momento que, né, eu vindo da escola construtivista e tal, ele falava, agora você escuta. Sabe assim, fala, pô, nossa, né, saquei, não é assim também, né, falo, né, o que eu quero, o momento que eu quero, olha lá, ele tá, né, por mais que sejam questões interessantes, mas não vem ao caso. Então aí a gente vai, né, aos poucos aprendendo com essas grandes figuras, assim. Aí eu tive, nossa, e que pensam o cinema de uma forma muito potente e diferente, né, e conexões de cortes que você fala, puta, que genial, nunca... Eu teria ido pelo lado convencional, né, sabe? Olha a porta que você me abre fazendo essas duas conexões, né? E aí, depois que o Sérgio faleceu, quando a gente terminou de fazer o filme, ele morreu no dia, né, que a gente terminou de fazer o filme. Ele morreu no mesmo dia, um processo de 12 anos assim, que ele estava vivendo. E aí, no dia que a gente colocou os créditos finais, ele morreu na mesma noite, né? Então, muito forte, assim. Aí eu conheci a Paula Gaetan na finalização do Tamboro. Ela estava trabalhando também no Diário de Sintra, que acho que, se não me engano, o primeiro longa dela. Ela fez o Aká também antes, mas o Aká não sei se é considerado longa, acho que é. Enfim, o segundo longa da Paula, que é uma cineasta incrível, que eu admiro muito. Aí eu estava ali no luto do Sérgio e ela me abraçou e fizemos um curta junto. E ela é uma artista que vem das artes plásticas, né? Que viveu com as pessoas mais sensíveis artisticamente, assim, né? Que tem 2 filhos também que são meus amigos, admiro muito, que é o Eric Rocha e a Ava Rocha, né? E ali, nossa, aí é coisa da geometria, das cores, né? A Paula foi um aprendizado também enorme, porque é uma questão estética bem profunda, e também tirar as coisas do lugar e trabalhar muito som. Eu vim muito dessa praia do som, né? Desde da minha paixão pelo rádio, assim. Quando eu cursei o curso de rádio e TV, e essa coisa do som está muito presente nas montagens e no pensamento todo da montagem, né? E o som, tanto o som quanto a música, parece que é um fator bem presente, né, no seu trabalho. Que tem todo, além tematicamente, parece que a forma de construir também tem muita ligação direta com o que é sonoro e tanto com o que é musicável também, não? Uhum. Gostei. É isso, eu sou meio que um músico frustrado porque não toco nenhum instrumento, mas ao mesmo tempo eu me, né, deliciei com a coisa de filmar a música e de pensar o som e pensar a música e o ritmo, né, dos cortes. Teve um filme que eu fiz com o Evaldo Morcazel, que a gente fez um processo de criação muito bonito, que a gente foi para Petrópolis. E aí eu propus para esses amigos essa coisa de criar em grupo, né? Pô, esse filme já não tem grana para fazer, então, mano, vamos dividir todo mundo e vamos ser felizes e fazer um negócio massa, né? Aí peguei lá, dividimos com a galera, e aí a gente estudou muito o filme antes, literalmente, lendo o livro e tudo, e depois, antes de eu começar a montagem de imagem, antes disso a gente criou o que eu
denominei ali de atmosferas sonoras para a montagem. Então foi um estudo primeiro, né, intelectual, de leitura e entrar no roteiro, entender a história, e depois a criação sonora, né, para depois o ritmo da imagem vir a partir de uma coisa que já existe, né, e não sempre o fluxo da imagem ditando né, a pulsão sonora, né, de ter esse 50-50, né, uma criação conjunta do audiovisual, áudio, né? Equilíbrio, imagem e som. E também foi uma forma de encontrar, né, porque cada filme é um labirinto. Então, às vezes, foi a forma que a gente encontrou ali para conseguir dar forma em algo que estava muito difícil também de parir, né? Então, cada processo é né, cada filme é uma vida, né? É um organismo, é um organismo, né, de luz, cheio de ancestralidade, né, cheio de futuro, é muito doido, de som, né, sei lá. E aí é isso. Hoje o audiovisual tomou uma proporção até, né, assustadora, assim. Você falou do entrar para a indústria, tipo, nunca todo esse rolê nada em indústria, né? A gente ganhou lá o negócio da Petrobras, mas todo mundo muito na raça, assim, muito na raça. E hoje em dia, né, a indústria está chegando em geral, tipo, e como lidar com ela, né, né, com esses grandes streamings, com esses retornos artísticos que eles dão, será que a coisa precisa realmente se encaixar na forma proposta, né, assim, ou você já tem uma autoria suficiente para poder gerar para aquele streaming, né, um novo fluxo, né, estético, narrativo, sei lá. Mas é muito aprendizado também trabalhar nessas grandes produções. Agora eu estou montando uma série para a HBO, muito legal, assim, uma série de ficção, e aí para mim também eu sempre naveguei demais pelo documentário, e agora poder fazer uma ficção, e você vê como, tudo bem, tem uma questão como é que se diz, da prática do fazer, que você precisa de um fluxo. Mas, cara, o documentário, né, o documentário onde você ensaia propostas, né, que não é apenas uma cabeça falante, e não é um documentário jornalístico, sem desmerecer as cabeças falantes, que inclusive, imagina, né, tô dizendo assim, o jornalístico, né, eu acho que a montagem do documentário é tão complexa quanto a montagem da ficção, né, a ficção, só que é isso, a ficção é outro universo, é o frame, o olhar, né, o documentário é uma invenção, uma liberdade da montagem, dependendo com quem você trabalha e dependendo do trabalho, né? Mas tem uma liberdade incrível, e a ficção te dá uma liberdade incrível também, só que dentro de contextos mais estabelecidos, né? E toda a fluência dos raccords, dos cortes, né? Assim, enfim, de alguma forma você acaba numa narrativa tendo que fluir na narrativa mais clássica, né? De alguma forma, entende? Sim. Saca? E que você também tem um lado que é também, além de trabalhar com a montagem, você também participa de outros projetos, de outros processos, como também fazer a fotografia e também a direção. Como que isso tudo vai casando? Ou, por exemplo, como você sente a diferença quando você não está na captação desse material e você edita esse material, qual a diferença do material que você já consegue filmar de alguma forma que você sabe trabalhar depois na edição? Uhum. Isso total. Nesse trabalho do olhar, né? Porque a montagem é a grande cozinha, né, cara? Nossa, é onde as coisas chegam e é onde a mágica acontece, né? Onde
a coisa se concretiza mesmo. E ali você trabalha com o diretor, você trabalha com o fotógrafo, você trabalha com o mixador, com o finalizador, com assistência, né? Assim, com todas as... com a direção de arte. E aí, no documentário, como você filma, eu acho que é uma das principais, né, chegadas na pessoa, assim, né? Então, é como você vai gerar o seu, né, para montagem, assim, gerar como que eu quero que esse material chegue na montagem, né? Um plano reto ou não? Eu vou tipo fazer um close do olho no contraluz e manter aquele só o supercílio dele brilhando no contraluz e colocar pensamentos dele. Pô, já criei uma parada que é diferente de eu estar vendo ele falando um depoimento, olhando para a câmera reto, né? Tô dentro da cabeça dele. Então, assim, como você filma é também a liberdade que você vai ter para, né, poder criar... Eu curto muito essa coisa de... Cada material gera um filme diferente, sabe? Então, isso é lindo. Cada material tem uma essência. Eu fiz um filme uma vez sobre o Gabriel Medina, né? E esse filme, ele tem uma característica dele, né? Aí um filme que eu faço com a Paula Gaetan é um filme que a gente trabalha com Super 8, que ela fez, né, lá em Monsanto, que é uma vila aí em Portugal, e com uma sonoridade, né, é outra, tipo, eu acho que esse ecletismo eu tenho em mim também, sabe? Eu acho que isso eu gosto muito, assim, eu escuto, tipo, todas as músicas, gosto muito, tô aprendendo muito com a juventude, essas, né? Inclusive vendo série, sei lá, assisti a Euforia, tem um som incrível, né? Puta música, e eles quebram várias regras do tipo deixar a música alta bombando enquanto tá rolando diálogo. Gente, vamos parar. Eu gosto da quebra do standard, sabe? E aí, como esse material vai gerar, né? Porque é difícil hoje fazer filme, tipo, você fazer uma obra que arrebata, né? Sei lá, não que eu queira que tudo arrebate, mas assim, poxa, que cada obra crie um universo, né? Eu tento não me colocar à frente dos universos que estão chegando a mim, mas eu sei que é um diálogo, é uma troca direta, né? Tudo que tem em mim em todas as obras, né? Assim, de alguma forma que eu faço nas ficções e também, né, em coisas mais ensaísticas. Mas cada material é a possibilidade de um novo universo, de um novo ritmo, uma nova pulsão, de eu estar mais estudado, tendo visto mais coisas que me inspiraram, né? Com mais invenção. Naquele momento eu pensava até ali, aí, poxa, hoje eu já estou me questionando, falando, pô, quero... Beleza, eu monto essa cena como está proposta no roteiro, mas, poxa, aí eu quero... Vamos sentir também, dar uma chacoalhada, entender o que rola aqui, quais sensações são possíveis de trazer, né? Então, trabalhar muito com esse conceito das sensações também, sabe? Uma coisa mais epidérmica, essa câmera mais epidérmica me leva para o inconsciente, né? Quando a gente fez o Jardes, por exemplo, com o Eric Rocha, a gente ficou 7 dias dentro de um estúdio filmando o Jardes num processo de criação dele, né? É uma intimidade muito grande. Então o filme seria um DVD, virou um longa, porque essa intimidade é um grande cinema. Ele trocando com Luiz Melodia, ele, né, compondo, a maleta dele de uma personalidade ímpar, sabe assim, uma figura ímpar, né? Então, enfim, observar, escutar esses universos que estão ao nosso redor e buscar, né, ir atrás da imagem, você
vai atrás da montagem, não é? Primeiro receba essa organicidade, mas depois também eu acho que vale a gente experimentar e arriscar e errar, né? E para acertar sim, cada filme tem seus erros, né? Montador, então, não sei, eu me sinto às vezes meio obsessivo, sabe? E agora, ficando mais velho também, vou querendo ser uma pessoa mais saudável e que as coisas fluam mais, menos, me cobrando menos, sabe? Falando, não, acredita, sabe? Menos insegurança, vai, cara, flui, tá tudo certo, você tá aí porque é isso, é pra você fazer com calma, né? É isso, a montagem precisa de um tempo, né? É um tempo que nos toma, é um tempo muito grande mesmo, né? Não é 2 semanas, 4... não são 4 semanas de filmagem, ou 1 mês, 8 semanas, sei lá. São meses, né, no mundo. Então tô fazendo um filme sobre o Sérgio Manbest, sabe? Poxa, cara de extrema maravilhosidade, assim, uma figura ímpar, que é político, que conhece todo mundo, que tem histórias de uma complexidade. É um filme que, não é, né, é difícil fazer rápido, entende? Porque e a vida de cineasta é difícil, não tem glamour, né, saca? É tipo, é isso, paternar e trabalhar com montagem e se produzir, é muita raça, né, cara? Meus projetos todos parados, eu trabalhando pros outros, né? Que é maravilhoso, porque é o que me sustenta, mas ao mesmo tempo, puta, eu não consigo esse tempo pra, né? Ou essa organização, a culpa é minha, não é, né? Sabe, sei lá. Mas como gerir, né? E aí fica uma pressão sobre si mesmo, que cada vez mais também eu estou me libertando e deixando fluir para que a coisa, né? Ainda bem que eu tenho trabalho, óbvio, assim, sabe? Mas e os meus filmes, né? Que são os meus estados de espírito, né? Assim, então, tem algumas obras que eu preciso fazer porque elas têm um sentido que não é o sentido de fazer um filme por fazer, é o sentido da minha vida, né, sabe? E ao mesmo tempo você tem que comer, pagar a escola do filho, né, pagar aluguel, pagar a contadora, para inscrever o filme que a gente produziu, por exemplo, Máquina do Desejo, a gente, colocou mó grana para ficar mandando para festival, sabe? Umas coisas que é complicado, assim. Mas... Comentando já o Máquina do Desejo, queria saber como que foi essa aproximação com o Teatro Oficina, quando que aconteceu dentro da sua carreira? Então, ela segue um pouco essa cronologia eu estava trabalhando com a Paula Gaetan, e aí a Paula me apresentou aquela coisa bem de montar, a gente montava o filme na casa dela, sabe assim? E aí eu conheci a Ava, que é a filha da Paula. E a Ava estava cantando na Oficina, numa das cenas, e o Oficina estava indo para Canudos fazer a montagem dos Sertões. E a Ava falou, Kim, tô precisando de um técnico de som. Bora pra Canudos, tal. Eu tô fazendo um filme que chama Ardor Irresistível, o filme da Ava, bem legal. Que é sobre a oficina lá em Canudos, tal, você faz o som. Eu falei, demorou. Aí, enfim, cheguei com uma câmera. Cara, eu acabei filmando, fotografando, aí outra pessoa fez o som, aí foi a minha primeira experiência. E quando eu entrei e vi a peça pela primeira vez, minha primeira experiência foi os Sertões sendo montado em Canudos. Então, assim, foi uma coisa muito arrebatadora, porque nunca tinha visto um teatro tão cinematográfico na minha vida, com uma potência audiovisual tão incrível, né? Quem, inclusive, dirigia era o Fernando Coimbra, o vídeo, né? Nessa época E era uma coisa que ele era diretor do vídeo, ainda atuava e fazia câmera, e o câmera era ator, então você fala, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, né? Sabe, assim, tudo muito a vera, as lutas muito vorazes mesmo, os atores com
sabe, um tônus e um suor, uma potência, e 6 horas de peça, e cavalo que entra na cena, sabe, assim, é uma coisa inacreditável, né, cara, inacreditável. E a partir de Canudos, quando a gente voltou, já fiz o Cipriano e Chantalin, já fiz Bandidos, aí filmei Vento Forte, fiz, que eu digo, participei filmando, né? Vários DVDs, várias peças, e fui chamado para dirigir o vídeo de Cacilda também, Cacilda 2, enfim, e aí, né, lá em Canudos eu conheci o Lucas, que já era ator e era produtor executivo dos DVDs, que eles tinham filmado já os DVDs no Teatro Oficina, os DVDs dos Sertões, tem tudo filmado, que é lindo, várias câmeras. E o Máquina nasceu dessa fragilidade do acervo, porque em 2014, depois que eu já estava no Rio de Janeiro e tal, quer dizer, nesse momento eu já estava no Rio de Janeiro, né? Em 2014 eu ainda estava no Rio de Janeiro, e a Camila Mota, que é assistente de direção, diretora lá da oficina, ela foi em casa e ela comentou, falou: Kim, cara, eu perguntei pra ela, e o material da oficina como tá? Ela falou: cara, você não sabe, tá tudo lá no armário, jogado, não tem, tipo, tá as traças, assim. Eu falei: não, né, isso não pode ficar assim, vamos levantar um projeto, né, de um filme para cuidar desse acervo. Então, a história do filme nasce a partir do desejo de cuidar desse acervo audiovisual, né, da oficina. Então, a gente não conseguiu a grana para arrumar o acervo inteiro, é um projeto que deve continuar, né, que tem que continuar, mas uma bela parte a gente digitalizou, muita coisa a gente digitalizou e organizou, sabe? Então, o Máquina surge desses materiais, e eu sempre, desde o Tamboro, que é esse filme do Sérgio Bernardes, que ele filmou o Brasil inteiro, ele tinha, sei lá, 1.300 horas de material sobre o Brasil. É muita coisa. Então a gente escolhia entre um beija-flor, entre frutas, pássaros, animais, árvores, pessoas, lugares. Quando eu falo Brasil, é o Brasil de ponta a ponta, assim. Aí começou essa coisa de eu aprender a trabalhar com muito material, sabe? Com muito material. Então, tipo, não me assusta tanto pegar esses projetos que realmente tem muito material, sabe? E o Oficina, nossa, é uma quantidade ali de material bizarra, né? O Máquina do Desejo. Foi muito interessante, assim, encontrar, né, o nosso caminho para esse filme dentro daquele oceano, né, que é o material do Oficina, assim, e com a ajuda... O Dominguinhos também, ele era um projeto assim, igual a Oficina, com muito material, onde você tem que escolher entre milhões de possibilidades de um filme, entender qual que é o material necessário para o filme, ou o Dominguinhos já tinha uma limitância de material, era diferente nessa situação? Era diferente. Não, o Dominguinhos era diferente. Foi bem legal esse processo também. Eu comecei a filmar com a Mariana Aidar e com o Duane, o Dominguinhos, num show no Rio de Janeiro. Eles me chamaram na louca, falaram: a gente está pensando em fazer um filme. Aí fui no ensaio, que era o Dominguinhos, Nana Caymmi, Elba Ramalho, um ensaio super pequeno ali, para a apresentação do Teen Festival lá no Teatro Municipal, mas o lance foi esse ensaio. E aí saí do projeto e nunca mais falaram nada comigo, né? Aí depois de não sei quantos anos, ela me liga e fala que então, a gente terminou o primeiro corte do filme aqui, não estamos satisfeitos, e aí então pensamos em você pra montar tal. Daí eu falei: é um filme que tem tudo a ver com a minha vida, né? Assim, porque eu fui muito em forró aqui em São Paulo, até hoje frequento, a minha história, né, de adolescente foi, nossa, então eu conheço muito forró. E aí
entrei no projeto, né, e comecei a encontrar o filme, né, o novo filme, porque eles tinham feito basicamente uma entrevista com ele de uma forma que eu não achei bacana, assim, tipo, como é que era? O Dominguinhos numa sala e eles todos fora, sabe, assim, e aí ele só escutava a voz, uma coisa estranha, distante, que era para usar um chroma key, uma entrevista que não... o som valia, né, que eu considerei o som, e era um outro filme, né? E aí a gente reabrimos a pesquisa, aí eu falei, não, tipo, vamos reabrir a pesquisa, aí eles chamaram também junto um roteirista, que era o Di Moretti, aí eu encontrei com o Di, e a gente começou a pensar esse filme todo, né? Coisas para serem filmadas, e aí eu pensei muito com esse meu histórico de trabalhos em película e tal, em filmar coisas em Super 8, né? Ficção em Super 8, para também entrelaçar esse material. E aí essa ideia de realmente ser um filme que é ele contando as memórias dele, né? A voz dele é muito agradável, assim, é uma música, né? Diferente da minha. A voz dele é uma música, ele é um poeta, sabe? Assim, ele falando é como se ele estivesse cantando. E eu gosto muito dessa busca de encontrar a história da pessoa contada por ela mesma, sabe? Assim, isso é tão profundo, né? Mais do que não sei quem falando dele. E aí muita coisa foi ficando de fora, porque eles tinham filmado números musicais, tinha um pouco de material de arquivo e 2 entrevistas. Aí a gente fez essa ficção, né, a mais, mudamos o roteiro e dessas filmagens musicais, muitas coisas eu fui, né, tirando assim, delicadamente, porque o filme tem um caminho estético que não cabia e outras coisas de arquivo foram entrando no lugar de coisas que a gente filmou, sabe? Então acabaram ficando de fora umas coisas que... tipo, sei lá, tem um número musical com Lenine, umas coisas super poderosas que ficaram de fora do filme, mas o meu contra-argumento foi de criar essa série pra internet. Falar, mas galera, isso não vai ficar de fora, as pessoas vão acessar isso, tipo, vamos colocar isso na internet, como, né, uma coisa que fomenta, inclusive, o filme e tal, que a gente chamou de playlists, né? E aí o canal do YouTube de playlists tem, sei lá, 3 milhões de visualizações cada vídeo. E o filme, acho que assistiram 50 mil pessoas, entendeu? É muito doido isso, né? Não que... Só comentando, assim, né? Mas foi um filme que foi lançado pro Brasil inteiro, foi muito legal, assim. Um processo bem bonito. E aí acabei, né, organicamente me tornei diretor e assino o desenho de som também, porque é isso, a gente foi encontrando o roteiro e a direção pro filme mesmo, né? Eram 3 músicos que estavam à frente do projeto, né? Então, e tinha a Big Bonsai também, que é a produtora, mas ninguém com muita experiência em fazer cinema, documentário naquele momento, né? Então, esse caminho da montagem para a direção foi natural, assim, né, dentro desse projeto. E eu acho que a montagem ela tem essa macro visão, assim, também, né? Meio que é uma segunda direção, né, de alguma forma. Talvez principalmente no documentário, né? Eu sinto, não sei. Então, e colocando um documentário assim, que você, algum momento, pensou em talvez trabalhasse um filme de ficção em que você dirigisse, alguma forma assim do tipo? Sim. E tudo a ver com os documentários musicais e tudo a ver, né, com os próprios documentários, porque eu acho que é isso, uma coisa que eu estou buscando nessa ficção é de encontrar esse diálogo, né, de uma forma muito potente do documentário com a ficção mesmo, né, que também é sobre um músico, né, um projeto sobre um músico e
e é essa ficção. E para mim está sendo maravilhoso montar essa série ficção também, para, né, entender como a galera filma, como está se filmando série hoje. Então, sei lá, chega no Avid, cada track tem 2 câmeras, sabe, assim, você vai sacando a dinâmica também, né, da filmagem, de variações, é muito interessante, muito importante, assim, esse aprendizado, né? A gente vai, aprendendo sempre, porque senão a coisa fica estagnada, né? Cada projeto é uma possibilidade de você aprender, né? E também você teve uma experiência com Democracia em Vertigem, que também foi uma experiência um pouco mais internacional. Como que foi a diferença de poder ver também essa estrutura de um cinema fora do Brasil com um cinema brasileiro? O Democracia foi incrível, né? O processo, agradeço muito ter vivido esse processo. Filme que deu muito trabalho, que, nossa, a gente ficou tipo 1 ano, a Petra deve ter ficado uns 2 anos, mas a gente ficou 1 ano montando, 1 ano e pouco. E foi muito interessante ter esse diálogo com a Netflix, e foi um diálogo que veio depois, então a gente estava num processo antes da Netflix, e depois, quando eles entraram, como foi essa né, nova chegada deles, assim. E a gente tinha um processo de trabalhar com vários montadores, foi muito interessante mesmo, assim, né? Então eu trabalhei com a Karen Harley muito tempo, assim, e ela é uma pessoa incrível, né? Uma super montadora também, e ela trabalha muito com ficção, né? Muito com ficção. E eu trabalho mais com documentário, então as completudes, assim, né? E a Petra é uma diretora workaholic, pesada, assim, uma mulher que trabalha demais. Então foi incrível, assim, eu com muita liberdade dentro do meu processo no filme, eu ficava meio que numa segunda ilha, montando as sequências mais epidérmicas, sei lá, não é epidérmicas, mas montando umas sequências mais porrada, assim, tipo, sei lá, junho de 2013, a Dilma no Senado, sei lá, eu pegava missões específicas, sabe, assim, enquanto ela ficava na cabeça do filme com a Karen, colocando off, vindo, né, num processo mais relacionado ao roteiro narrativo, e eu nessa construção da montagem, né, sabe? Mas, enfim, aí antes teve a Jordana Berg, antes no processo, lá no início, o Felipe Lacerda montou uns trechos em Portugal, agora, quando teve a prisão do Lula, tudo a gente estava lá, né? O filme não era isso, sabe? Aí o Lula foi preso e a Petra continuou filmando. Então, foi uma coisa que me deu a possibilidade de estar pulsando politicamente, dando o meu recado, sabe? Assim, minha vontade de falar ali com a sociedade em 2018. Então, eu sentia que aquela indignação que eu estava vendo nas reportagens e que estava me consumindo como ser humano, porque eu não conseguia pensar em outra coisa, sabe? As notícias me consumindo, golpe, né? Impeachment. E aí eu consegui traduzir, conseguindo colocar isso em arte, né, bicho, sabe? Assim, puta, eu tava dando graças a Deus de estar podendo colocar ali a mão na massa sobre um tema que estava me consumindo tanto, sabe? Assim, então, vamos para as cabeças, assim, sabe? E foi um processo que o Netflix, nossa, é interessante, a galera é sagaz, assim, com retornos muito interessantes, criativos, sabe? Mas também é bem diferente, né? Porque quando você pensa assim, um cinema, você, por exemplo, disse quanto mais ou menos o Dominguinhos fez de público, só que quando entra numa plataforma como o Netflix, fica difícil de saber exatamente até onde, né, chega o seu filme, até quantas pessoas.
Bom, ele foi distribuído em 192 países. Então foram milhões, né, de viewers, assim, né? Ele foi, com certeza. Até concorrer ao Oscar também eu acho que ajuda muito, né, nessa visualização internacional, porque Exatamente. tem as pessoas que buscam os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Exatamente. E aí isso também foi uma experiência doideira, assim. Foi doideira. Que a gente foi lá pro Oscar, né? Eu nunca tinha ido. Tinha uma galera que já tinha ido. E eu nunca imaginei, nunca quis, tá ligado? E aí você fala, cara, é parada que eu nunca sonhei, que eu sonho de um monte de gente, né? A parada tá rolando aí, ó, que doideira. Ó o Brad Pitt lá pegando o primeiro Oscar dele da vida. Ó, né, o Almodóvar, velho. Ó o Joaquin Phoenix. Tipo, tá ligado? O Parasita, ganhou tudo. Aí você vê como a equipe de cinema fica lá no quarto andar e só fica lá embaixo diretora, né, produtores executivos, sabe assim? E aí o Parasita começou a ganhar tudo, a galera que tava lá em cima com a gente começou a descer, assim, sabe? Pra baixo, chegou no final, foi lindo, assim. Foi muito louco, assim, um processo bem intenso, e eu trabalhei muito som também do Democracia. Isso foi um grande aprendizado. Eu trabalhei com Leslie Schatz, que, enfim, já trabalhou com Coppola, com vários grandes cineastas, Gus Van Sant, tá ligado? Gus Van Sant é mestre do som, né? Então, ter trabalhado com o Leslie foi incrível, assim, que a gente terminou a montagem lá em Nova York. E, tipo, eu sem falar inglês nenhum, tipo, falei, cara, eu sou muito... Não acredito que estão me levando, porque, assim, eu nessa minha dificuldade de conversar, né, mas você vê, tipo, super rolou, né, às vezes também, eu juntava o que eu sabia de inglês com um pouco de espanhol, sabe, momentos que eu ficava na ilha, eu e os dois, o produtor executiva e a produtora, os dois americanos, e eu entendendo tudo ali, sem falar nada, mas tipo, a arte fluindo, sabe, sem... encarei, assim, essa minha fraqueza, e você vê como, puta, a arte, ela é enorme, né, cara, ela fala por si só. Então o trabalho com o Leslie foi lindo, assim, nossa comunicação, né, ele com muito disponível a conversar comigo sem falar o inglês fluente, então uma pessoa muito humilde, né, assim, inglês fluente não, sem falar inglês, né, só com um vocabulário, e cara, a linguagem artística, bicho, isso que foi lindo, né, então assim, o início do filme, a gente tá todo no escuro, a porta lá da esquerda abre, depois é da direita, depois é de trás, e isso a gente distribui no cinema. Então, puta, eu piro muito nesse processo também de pensar a espacialização sonora. Então, muitas vezes, enquanto eu tô montando, tem toda essa narrativa, que é uma puta narrativa, das mais importantes, que é como espacializar esse som no cinema, né, sabe, assim, porque isso faz parte da montagem também, né, se eu coloco, sei lá, o que todo mundo vai querer fazer, que é, o som só frontal, a porta abre frontal, né? Ainda mais documentário as pessoas falam, não precisa mixar, tudo é material de arquivo, então som frontal. Tipo, no Dominguinhos eu já tive que enfrentar vários conceitos standards, né? Porque, sei lá, o som é mono, então se o som é mono tem que vir só da frente. Eu falei, peraí, então coloca só da frente, legal, agora coloca o mono em todas as caixas. Porra, parece que eu tô num show agora. Né? Não, mas da fase. Que fase, bicho? Isso aqui tá me dando uma sensação. O outro tá lá longe. O outro eu não consigo entrar no material de arquivo. Eu não consigo fluir, porque a imagem já é ruidosa, né? Então eu fico distante. Ou não, se o som tá todo aqui, eu tô imerso, saca? Assim. Então essa luta contra o standard, né? Que isso que vai criando as nuances, né, mais artísticas e diferentes, e, enfim... E que tem essa linha também, que você tem um trabalho também que, ao mesmo tempo que você faz produções que são pensadas para um cinema, para uma sala de cinema, você também tem produções como até o Democracia em Vertigem, que parece ser meio híbrido, né, por ser de um streaming, mas também como websérie. Então, como que pensar num projeto que você não sabe exatamente como que as pessoas vão assistir e se elas vão acompanhar, como que elas vão comprar esse formato, né? Uhum.
Então, websérie é um mistério, assim, né, eu acho, pra mim, né, e eu acredito que o importante é você fazer um bom filme, sabe, no tempo que ele tem dele. É claro que quando você vai fazer uma websérie, você já imagina, isso vai ter 5 minutos, ou isso vai ter 10 minutos, isso também vai te dando parâmetros para filmagem, né, ou para o tempo que você vai demandar do artista que você está filmando, né, da pessoa que você está junto, né, ou enfim, do operário que você está filmando e tal. O artista é um operário, né? Muito. E o alcance do público, puta, cara, eu não sei como é isso direito, assim. Democracia é uma superprodução, né? Então eu consegui criar sei lá, eu não sei se eu tenho muito esse conhecimento publicitário, de divulgação, né? Todo o valor que isso tem, né? Não é muito da minha... Então eu acredito em obras que sejam obras boas, que em algum momento aquilo vai... Então eu acredito na longa duração dentro da internet, né? Assim, eu lembro que lá atrás a galera falava, não, a internet tem que ser tudo curto. Hoje todo mundo vê filme na internet, né? Assim. Então tem várias internets. A internet é tudo, né? Virou tudo é internet, né? Então, assim, aonde isso vai estar alocado, eu não sei. Eu acho que, assim, cara, acredito muito na micropolítica, assim, nas transformações também menores, né? Porque eu sei que esse cinema, esse documentário ensaístico, né? O Dominguinhos, né? O filme que a gente fez com o Evaldo, enfim, o filme da Oficina... Não são filmes que vão ter 1 milhão de espectadores, entendeu? Né? Não adianta, por mais que a gente queira lançar em todas as salas de cinema do Brasil, né? A gente tem que pensar estruturalmente o país, né? A educação. É um processo tão grande isso, né? Para falar do espectador, da questão do espectador. Né? Toda uma descolonização, né? Mental, visual, áudio, sei lá. Né? São tantos processos que a gente já nasce muito doutrinados e que, puta, se a gente tivesse uma educação foda, a gente estaria aberto a muitos tempos diferentes de filmes, né? Sei lá, eu gosto de ver o Belatar, o Cavalo de Turim 6 horas no cinema, eu piro o Teatro Oficina mesmo, a gente fazia uma peça, o Cacilda foi uma peça que durou, a gente fez uma apresentação de 8 horas, tá ligado? Tipo, então eu acho que essa coisa do público pra mim é mais micropolítica, assim, da mudança, né? Então, sei lá, uma pessoa que viu o filme do Dominguinhos e saiu do filme e falou, nossa, senti uma espiritualidade nesse filme incrível, assim, sabe? Coisas que você nunca imaginava ouvir, você fala, porra, que bonito isso, né? Quando o Hermeto Pascoal foi ver o filme, ele falou... Né, ele não enxerga tão bem, né, mas ele ouviu o filme no cinema, né, ele vê também, mas não perfeitamente. Ele falou que ele se sentiu na infância dele, né, que aquilo... Aí você fala, nossa, tipo, fizemos algo que mexeu com as pessoas que viram, né. Agora, puta, eu entrar nessa loucura de eu preciso comunicar com 250, eu quero ter não sei quantos mil seguidores... Puta, eu só vou trabalhar com um ator que tem não sei quantos mil seguidores que estão no meu filme. Tudo bem, cara, talvez seja por isso que eu tenha que fazer um monte de trabalho ao mesmo tempo, porque eu não consigo trabalhar com grandíssimas produções que me paguem um valor suficiente para eu fazer só um trabalho por vez, sabe? Essa é uma grande dificuldade do artista audiovisual hoje, né? Você trabalha com projetos que são menores e acaba, né, sendo multi-telas, né, multidisciplinar, assim, né, multi-projetos, e ainda tem que escrever, ainda tem que fazer o seu, sabe? É uma doideira, ainda me cobrar de ter tanto espectador, não, mas eu acredito também que é isso, tem que lutar ao máximo pro alcance, né, daquilo. E
E tem projetos lindos, tipo, teve uma websérie que a gente fez que chama Cor do Som. Linda, 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 e que a gente fez um caminho talvez errado, porque tem pouquíssimos espectadores, e, sabe, no YouTube. E então aprender com esses erros, né? Ou encaminhá-los para deixar de ser um erro e colocar na televisão e lutar por eles para que tenha a dignidade que merece, né? Assim, também. E tem a importância do registro também, né? Pela existência de pegar e juntar essas informações e falar, olha, aqui temos guardado, por exemplo, no Dominguinhos, temos aqui uma forma de apresentar a história desse grande artista, tanto como o Máquina também, com o Teatro Oficina. O audiovisual também tem essa funcionalidade, né, que é manter a história, né? Super. Kim, queria aproveitar o gancho disso para também te perguntar como que você está vendo, então, esses próximos projetos que você está desejando, como que, se são esses temas da música, do documentário, se continuam seguindo esses caminhos, e como que você está vendo fazer o seu cinema depois desse momento político, né, e essas desavenças que a área da cultura está tendo, e que foi criada várias dificuldades também. Putz, momento duro, né? Momento muito duro, assim. Ancine, né, que tinha um projeto que tinha a potência de se tornar mais democrático ainda, né? Que estava num caminho, agora a gente não tem nada, né? Tipo, muito difícil. Mas sempre foi difícil também, porque é isso, sempre foi difícil. Principalmente na época ali, jovem, realizador, né? Sem família de banqueiro, sem, né, na raça, sem apadrinhamento, entendeu? É uma raça, né, cara? E eu acho que esse ano a gente consegue sonhar um futuro melhor. Eu acredito, mesmo com tudo isso que está rolando agora. Eu acredito que aqui no Brasil a gente consiga sonhar um futuro melhor, né? Mas enquanto isso a gente tem que estar produzindo, né? Sei lá, quando eu descobri o cinema, assim, falei, caramba, meu, não acredito, né? Que é isso que eu vou fazer da minha vida. Nossa, é uma alegria, né, muito grande, é um privilégio gigantesco, assim, poder falar sobre o Teatro Oficina, poder falar sobre Dominguinhos, né, poder falar sobre o golpe, sobre a prisão do Lula, né, poder falar sobre o Brasil, sobre o Ney Matogrosso, sobre a Maria Bethânia, poder filmar a Maria Bethânia lá no dia do samba enredo, para um filme lindo que chama Fevereiros, do Márcio de Bellier. Então, o cinema me fez estar lá na quadra da Mangueira, sabe? Na escolha do samba enredo, quando a Mangueira foi campeã. É umas vivências que você fala, não acredito, que lindo, né? Então, assim... e as responsabilidades também, né? Tem filmes que precisam ser feitos por muita responsabilidade, então... né, eu tenho alguns projetos que eu preciso terminar que são kármicos mesmo, assim, né? Então não é só... essa vida que é um trabalho e que é uma alegria e que também dá uma tristeza, né? E os trabalhos futuros, eles estão agora no presente, né? Eu estou fazendo. Tudo que é futuro, eu estou agora, tipo, o que eu consigo pensar são nas coisas que eu estou fazendo agora, né? Então eu estou fazendo um filme sobre o Haddad, dirigido pelo César Schaloni, um filme que a gente quer terminar a montagem até maio. Fui chamado para fazer uma exposição no MIS dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, fazer 3 curtas super interessantes, e vamos ver se vai rolar ainda, tá? Mas acho que está muito bem encaminhado, assim. E o filme sobre o Sérgio Mamberti, que também é uma figura fantástica. E isso tudo são os projetos que eu estou realizando agora e que sempre é pro futuro, né? Então, terminando
essa série chamada Pico da Neblina para HBO, dirigida pelo Kiko Meirelles. Esse episódio que eu fiz é dirigido pelo Kiko Meirelles. E sempre na música, nos projetos futuros sempre na música, nessa relação com a espiritualidade, com a luta pela terra, pela vida, por um planeta mais sustentável, mais artístico, mais amoroso, que seja conectado, né? Eu acho que a nossa cultura, ela tem uma potência gigantesca. Então é aquilo que você falou, né? O documentário e os filmes, eles estão a todo momento falando da nossa cultura, assim, né? Então, essa possibilidade de, uma certa forma, eternizar, né, essas figuras como Dominguinhos ou Ney Matogrosso, e, né, eles já são eternos, mas de você aplicar um olhar, né, sobre aquilo, né? E ajudar também a trazer a informação com mais facilidade e agilidade também, né? O cinema tem esse poder de comunicação muito forte. Isso foi uma missão nossa na oficina, porque eu e o Lucas, a gente é muito dentro do Teatro Oficina. E ali dentro tem toda uma linguagem que, se a gente fica nessa linguagem, a gente talvez não comunique tanto para fora. Então foi uma preocupação nossa grande na descoberta do roteiro desse filme, justamente esse fio de Ariadne, né? E a gente foi pelo caminho político, né? Pela questão política, porque a Oficina é um teatro extremamente político desde sempre, né? Desde as primeiras montagens até hoje. Ele está pensando na política, está pensando na cidade, pensa na arte, né? E é isso. Então, Máquina também é uma força para que a gente consiga projetos concretos como o Parque do Bexiga, ao invés das torres do Silvio Santos. Então a gente fez também esse testamento, né, audiovisual poético, mas não deixa de ser um testamento, falando, olha aqui, ó, Célia Helena, Fauzi Arap, olha os atores aqui. Muitos atores do Oficina não conhecem a história do Oficina, né? A história do Oficina é a história do teatro brasileiro. Gigantes do teatro brasileiro tiveram ali na Oficina. A gente não tem consciência, e a gente vê só o Teatro Oficina nesse clichê agora, né, super superficial. Lá é mó suruba. A gente não, né? Tô falando quem não conhece. O Zé Celso, aquele louco, né? Não, olha, para chegar nesse nível de intelectualidade artística, né? Não é intelectualidade, de pulsão artística. Lucidez, chegar a esse nível de lucidez, olha o trabalho que foi feito, olha tudo que ele se refletiu, como ele se colocava, né? Colocava o Oficina como centro da própria evolução do Oficina. Então a gente tem que estar se pensando o tempo todo, né? Sabe, será que agora a gente não está fazendo um teatro muito burguês, tal? Como mudar isso? Como, né? E hoje, com as questões de hoje, né? Que eles estão na Universidade Antropófaga e chamando jovens de todas, né? Enfim, para formação. Então, enfim, é isso, cara. O futuro a gente faz agora, né? Não tem futuro, presente, passado. É meio que entender essa encruza de todos esses tempos, né? Porque também o tempo é uma grande ficção, tá ligado? Já te vi trabalhando ali no Super 8, nas películas ali, né? É isso. Você tava ali naquele momento fazendo o seu futuro ali, né? E o seu passado, e era a coisa mais presente que tem, né? Manipulação, né? Edição, escolher um corte, isso, mas, né? Para que isso seja acessado no futuro, para que também seja uma memória do passado, enfim. Poxa, Kim, queria agradecer por você ter aparecido. Acho muito importante o seu trabalho, esse fortalecimento à história, que a cultura brasileira é tão, né, gigante, com todos os seus nomes, com todos os seus momentos. Então acho que é muito importante ter a preocupação que o cinema pode ter essa forma de organização desses arquivos, desses registros, que são a nossa história. Então acho que isso por si só já é uma atitude extremamente política no momento de se fazer cinema. Então eu queria agradecer a sua presença hoje. Obrigado pelo convite, e fico honrado com o convite, inclusive. É nóis. Bora nessa.